Qual a justificativa da juíza Raquel Vasconcelos Alves de Lima para autorizar a condução coercitiva humilhante de 8 pessoas, dentre as quais o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, a vice-reitora, o ex-reitor? A alegação dela é que os crimes eram muito graves e por isso justificaria a condução coercitiva. É o tipo de argumento que vale para qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem um assalto ao banco ali, é um crime grave? É. Então eu posso fazer escuta, estabelecer condução coercitiva em cima de quem quiser, independentemente da formação de culpa. Ainda mais um problema administrativo como esse. Quando você vai ver as alegações sobre os supostos crimes cometidos e a organização criminosa montada, você vai ver alunos que ganharam bolsas. Para quê? Você está fazendo um memorial da anistia. Esse memorial exige um conjunto de pesquisas. Então, independentemente de analisar o que foi feito e o que não foi feito, você já criminaliza alunos que receberam bolsas. Olha a quadrilha perigosíssima que justificou a condução coercitiva. Fizeram escuta em cima do reitor, em cima de pessoas da fundação da Universidade Federal de Minas Gerais. O que essas conversas captaram? Algo corriqueiro dentro do serviço público. Você tinha um atraso para a entrega do museu. Por que o atraso? Porque o prédio que era para ser construído atrasou, estava sem dinheiro, o Ministério da Justiça deixou de passar dinheiro para a finalização do prédio, e você tinha um compromisso, você tinha uma agenda a cumprir. Então, nas conversas, eles falam, não, vamos montar aí uma exposição provisória aí para cumprir tabela, depois a gente monta a exposição final. Isso aí foi utilizado como argumento para dizer que eles planejavam disfarçar o crime. Gente, o abuso e a arbitrariedade do que está ocorrendo aí é coisa de ditadura. Ditadura. O espaço de universidade eu lembro até hoje. Eu era adolescente lá, a PUC em Campinas. Tinha o bispo, Dom Serafim, uma coisa assim. E o cônego Mauri Castanho, conservadores para chuva. Quando o exército quis invadir a PUC, eles foram na porta, fecharam o portão e falaram, aluno meu, vocês não pegam. Essa ideia da universidade como um sacrário, que foi atropelada aqui em São Paulo também pelo José Serra, está sendo desmontada intencionalmente, de forma política. O que a Polícia Federal fez aí foi uma revanche em cima das manifestações contra o que ocorreu em Santa Catarina com a morte do reitor. Tanto que o nome da operação é uma ironia em relação à música Bêbado e Equilibrista, que é o hino da anistia. Então você tem claramente aí uma visão política, politizada, de uma juíza que lá atrás não teve coragem de encarar um julgamento que exigiria coragem efetivamente, que foi o massacre de Unai, e agora toma de coragem por quê? Porque o risco hoje é jogar na contracorrente. É algum juiz se manifestar contra o impeachment, a favor da Constituição, a favor do garantismo. Daí vem o Conselho Nacional de Justiça, a presidente do Conselho Nacional de Justiça, ex-professora da UFMG, Carmen Lúcia, e endossa punições contra esse juiz. O que está ocorrendo desses abusos todos aí, o Supremo tem a sua responsabilidade, e a responsabilidade maior é a Carmen Lúcia. Recentemente, o Conselho Nacional do Ministério Público, um conselho administrativo, toma a decisão de equiparar as atribuições do procurador ao do juiz. O procurador pode tudo aí, pode tudo. Isso aí foi levado a julgamento. O Gilmar Mendes, que com todas as críticas que eu tenho aí, tem sido aí a única voz firme contra esses abusos aí, apresentou o seu relatório, a Carmen Lúcia engavetou. Engavetou porque não tem coragem de encarar temas polêmicos. Teve coragem, ela que dizia, onde um juiz for atacado, eu estarei junto aí. Ela endossou as arbitrariedades do corregedor João Noronha aí contra os juízes que participaram de um evento anti-impeachment. Um outro ponto é essa questão da prisão em segunda instância, que é uma maluquice o negócio desse. Você pega a influência que governadores têm em tribunais estaduais, ou que coronéis políticos têm em tribunais estaduais, e coloca aquilo como poder absoluto aí. Não adianta vir com essa história, não, mas sempre pode apelar para os tribunais superiores, conseguir um HC. Depois que você liquida a reputação das pessoas, não tem conserto. Pega hoje o principal defensor do punitivismo, que é o Luiz Roberto Barroso. Bastaram alguns ataques aí de blogs
do Paraná contra ele para ele mudar totalmente de posição. Então, o luxo com que ele trata a imagem dele não é um ativo público que tem que ser colocado a serviço do público. É um ativo dele, pessoal, e da qual ele se beneficia. Então, em cima disso, ele muda de posição, passa a endossar esses camisas pretas que estão por aí hoje, como milícias integralistas, atacando de todos os lados, mas a coragem dele não chega ao ponto de dar força à operação que está criminalizando a Globo, porque a fonte de poder dele é a Globo. Então, são momentos bicudos aí, sabe, em que o estado de exceção avança de uma forma avassaladora. Se acabar com esse negócio da prerrogativa de foro, ninguém segura mais. As milícias vão andar por aí. Basta qualquer juiz em qualquer ponto do país, junto com o delegado da Polícia Federal, junto com o procurador, para prender qualquer autoridade em qualquer ponto do país. É uma maluquice um negócio desse. O foro não é para beneficiar ninguém, não. Porque o foro, quando a pessoa é julgada em última instância, não tem apelação. O foro é para impedir esses abusos. Você imagina aí um juiz de primeira instância julgando o comandante do Exército, como eu coloquei no artigo de hoje. Você imagina a quantidade de juízes aí que querem se espelhar em Sérgio Moro, em Bretas, que são pessoas que se tornaram celebridades. O Bretas, no Twitter dele, dá conselhos para presidenciáveis, dá conselhos para ministros, num deslumbramento monumental. Você imagina o que é soltar, acabar com prerrogativa de foro, aí soltar. Em Poços de Caldas, eu contei aqui a história de um juiz e um procurador que pegou o pessoal do PSDB, hein? Quiseram pegar lá o Moscone, que era o deputado do PSDB, eles jogaram 4 médicos aí na prisão, aí, uma perseguição implacável. Pessoal, nós estamos num momento crucial da democracia. A democracia exige 2 coisas. Exige leis aí, o enquadramento desses abusos, exige coragem. E não é coragem dos que estão atingidos, não. Quem está atingido hoje, não adianta gritar que fala, não, isso aí é coisa de Petralha. É coragem daqueles que, a exemplo do Sobral Pinto e tantos outros, colocam os direitos acima de preferências político-partidárias. É um momento crucial aí, se não se atuar rapidamente, aí nós vamos ter milícias. A Polícia Federal hoje, em Minas, por exemplo, é totalmente partidarizada. É uma milícia. É milícia. O que eles fazem, ainda mais quando pegam um juiz, essa juíza ela foi atacada pelo pessoal dos direitos humanos. Lá atrás pode ter sido uma questão pessoal aí, de se vingar em cima desse museu, dessa casa aí da anistia que está sendo montado em Belo Horizonte, que promete ser um belíssimo local. Então teve intenção política, teve intenção de mostrar força, mostrar musculatura, enquanto o Supremo jaz inerte aí, em função do medo que paralisa a presidente Carmen Lúcia. Obrigado a todos e a todas aqui presentes, a toda a comunidade da UFMG, a todas as entidades que já se manifestaram. Queria esclarecer, dizer que a professora Sandra e eu e algumas outras autoridades da universidade fomos hoje cedo conduzidos de forma coercitiva e abusiva para um depoimento da Polícia Federal. Se tivéssemos sido intimados antes, evidentemente teríamos ido de livre e espontânea vontade, como a universidade sempre fez. Temos maior interesse em esclarecer todos os fatos sobre as questões que estão sendo veiculadas e assim procederemos. Mas quero reiterar e agradecer mais uma vez a toda a comunidade da UFMG, todas as entidades que já se manifestaram. A UFMG nunca se curvou e jamais se curvará ao arbítrio.